Bom, vamos agora à página 66 do livro de Evangelhos, o item 25 do material didático, sua mãe e seus irmãos. Irmãos, antes até de nós lermos, eu escolhi aí Mateus 12 para nós podermos fazer a leitura. Antes até de nós lermos, fazendo um comentário com os irmãos. Esse texto aqui, ele tem pouca informação, nós não temos como tirar uma conclusão, mas Jesus, ele tratou a família dele assim, de uma forma bem fria. Tinha urgência, claro que ele sempre descreve sobre a pregação do Evangelho, né, que é algo urgente, tá bom? Mas alguns intérpretes assim colocam a possibilidade e eu não descarto, então eu vou comentar com vocês. Talvez a família de Jesus estivesse, vamos dizer, chateada, preocupada com o que estava acontecendo com Jesus, porque as autoridades religiosas estavam acusando ele de estar possuído por demônios. Ele, no tópico anterior, falou que, na verdade, aquela autoridade estava possuída por 7 demônios piores, né, do que o primeiro, porque eles estavam desviados, e quem está nessa situação, o estado é muito ruim. E, claro, ter as autoridades religiosas te criticando em um estado tão religioso como é Israel, um país, né, tão religioso como é Israel, vamos dizer, pode ter gerado alguma preocupação na família de Jesus, e alguns acham até que eles vieram ali para tentar tirar Jesus dali. Nós sabemos que em alguns momentos os irmãos de Jesus vão acusar ele, né, ironizar ele, dizendo que ele deveria ir para a festa, porque quem quer aparecer, né, não fica escondido, ou seja, de uma certa maneira, os comentaristas dizem, chamaram ele de um Messias oculto, um Messias escondido. Então, de uma certa maneira, realmente foi ruim, eles fizeram isso, né? Mas observe o texto, né? Então, Jesus está nesse diálogo, de uma certa maneira, ríspido, vou assim colocar, onde ele foi acusado pelos fariseus. Os mesmos fariseus fizeram um desafio. Ele disse que não daria sinal nenhum para eles, porque era uma geração má, incrédula, pior que a geração dos ninivitas que ouviu Jonas, né? Pior do que do tempo da rainha de Sabá, ou seja, essa geração será condenada por ele. Já está dizendo que essa geração de Israel vai para o inferno. Vamos dizer, era a regra, né? Tinham pessoas que temiam a Deus, tinha mais a regra, o poder de Israel estava corrompido. Se envolver com poder, irmãos, a pessoa não se corromper, é muito difícil. É muito difícil, né? Então, infelizmente, o poder de Israel estava corrompido. E em meio a isso, em meio a esse diálogo, então você tem que entender o que está acontecendo, vem a família de Jesus, e como chamar Jesus para fora da casa onde ele estava, nesse diálogo com os fariseus de pergunta, de acusação áspera, né, e depois uma pergunta maliciosa e uma resposta áspera. Bom, então vamos ler Mateus 12, 46, né? Nós paramos no versículo 45, tá bom? Em que Jesus terminou dizendo, assim acontecerá também a esta geração má, foi o versículo 45. E prossegue, tá bom? No mesmo momento, né? E falando ele ainda à multidão, eis que estavam fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-lhe. E disse-lhe alguém, eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos, que querem falar-te. Porém, ele respondendo disse ao que lhe falara, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os seus discípulos, disse, eis aqui minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão e irmã e mãe. Ou seja, Jesus usa o exemplo da família, é claro que ele não desprezou a família, tá bom? Mas ele usa o exemplo da família, mas principalmente para dizer, agora ele faz parte de uma nova família. O que nós acreditamos é que Jesus, sendo primogênito, não existe dúvida, principalmente por esse texto, né? Todos concordam que Jesus tinha irmãos, irmãs,
Maria não continuou virgem. A Bíblia profetizava que Jesus nasceria de uma virgem, mas não profetizava que ela continuaria virgem. Isso foi inventado pela Igreja Católica para compatibilizar com a eterna virgindade de Semíramis, de Diana dos Efésios, né? Tanto que as sacerdotisas, normalmente, elas eram entregues virgem e tinham que ficar virgem para o resto da vida, tá bom? Simbolizando, né, aquelas divindades que eram deusas virgens. E isso é sabido na história. E depois a Igreja Católica coloca essa prática, só que agora dizendo de Maria, mas a Bíblia não profetiza que Maria permaneceria virgem. Tudo isso foi invenção católica. Bom, então Jesus respondeu diretamente a ele, né? E eu comento abaixo, Jesus havia cumprido a sua missão de filho mais velho, ajudando a sua mãe a criar os seus irmãos. Agora ele tinha que se dedicar à sua família espiritual. Olha, como eu disse, nós não temos aqui informação para garantir o porquê eles estavam ali. Tá bom? Talvez fosse até alguma questão da casa mesmo para resolver, talvez alguma enfermidade na família, alguma questão a decidir, mas o que ele está ensinando é que toda questão a ser decidida a partir desse momento, né, ele não participaria mais. Se for isso, se for o que alguns colocam dele, da sua família, vamos dizer, está querendo tirar ele dessa situação, até falar desiste disso, eu não considero impossível, né? Como eu disse, Pedro vai ser repreendido às vezes de maneira terrível por não compreender a morte. Né? E como eu sempre digo, falar com Messias, como alguns estavam falando, isso gerava preocupação em Israel. E também ficar sabendo de confronto com essas autoridades, porque os fariseus eram, assim, a maior autoridade de Israel. Era, como diz, o maior partido político, porque era um partido político, né? Os saduceus, eles eram em menor quantidade, mas eles foram colocados como sumos sacerdotes, não por voto, mas normalmente era para agradar, o que mais agradava Herodes. O saduceu não era crente mesmo, não cria, né, nas escrituras direito, então eles estavam no poder, mas o maior partido eram os fariseus, era o grupo mais influente, onde